Oi, alunos do terceiro ano do ensino médio do Amélia de Araújo, tudo bom? Sou eu, a professora Priscila Leite, novamente aqui, falando sobre reino de plantas para vocês, para dar continuidade ao estudo aí desses organismos. Hoje vamos falar de gimnospermas. Já gravei a aula falando sobre as características gerais de reino de plantas, já falamos sobre briófitas, já falamos de pteridófitas e agora chegamos no terceiro grande grupo, as gimnospermas. Lembrando que agora é o primeiro grupo de plantas criptógamas, ou seja, elas vão apresentar sementes, que é uma característica evolutiva que não tinha nem em pteridófita e nem em briófita. Então, só passou a existir a partir do momento que evoluímos para gimnospermas, no caso, alguns tipos de plantas muito bem famosas e conhecidas por vocês, tá? Então, preste atenção. O termo gimnos vem do grego, como sempre, né? Que significa nu, e esperma é semente. Sim, espermatozoide é a sementinha do papai, não se esqueçam disso, por conta do seu nome. Do grego gimnos nu, esperma semente, nós temos um grupo de plantas que vai apresentar sementes nuas, sementes expostas, que é o caso, por exemplo, dos pinheiros. Você já viu a pinha, aquela pinha de Natal? Quando ela está toda seca, então aquilo é uma estrutura que armazena sementes, mas deixa elas expostas. Então não é igual a um fruto, porque o fruto ele guarda a semente dentro dele para proteger essa semente e para dispersar essa semente o quanto mais longe possível, a fim de que essa planta ela mantenha seu DNA vivo no planeta. Então, as gimnospermas elas vão apresentar uma estrutura que parece um fruto, mas não é, é chamado de estróbilo, e nesse estróbilo a gente tem a fecundação, formando o pinhão da pinha, que é o que você come na festa junina, já lembra assim, mais ou menos? Parece uma barata que todo mundo fala. Então, o pinhão, ele é, eu tenho uma imagem aqui, depois eu mostro, é a semente do pinheiro do Paraná, por exemplo, é uma araucária, um exemplo bem característico aí desse grupo de plantas. Então, sementes aparecem a partir de gimnosperma agora para vocês aí. Todas elas são terrestres, óbvio, eu já vi alguma planta voando. Elas vão viver em ambientes mais frios, mais temperados, uma temperatura mais fria, mais baixa. Então, é comum você encontrar isso em regiões sul do Brasil, esse grupo de plantas. Por isso que existe a mata de araucárias somente na região sul do Brasil. Não se esqueçam que ela pega ali principalmente o Rio Grande do Sul, que é um dos extremos mais frios. Nós temos aqui também um pouco de araucária na região sul de São Paulo, né? Mais próximo aí do sul do Brasil. E assim vai, a gente encontra elas perdidas por aí no mundo. Elas não produzem frutos, elas vão produzir aquele estróbilo que eu comentei, ele é um pouco diferente. Então, as suas sementes elas ficam expostas, por isso que é gimnosperma e sementes nuas. Então, quem vai fazer parte desse grupo? Nós temos os pinheiros, que são o grupo dos ciprestes, as sequoias e as araucárias. São exemplos, tá, pessoal? Aqui é um exemplo de pinheiro para vocês. Todo mundo conhece uma árvore de Natal. A árvore de Natal nem é característica nossa aqui. Ela nem deveria ser usada como árvore representativa aí do Brasil no Natal. É uma apropriação aí da cultura americana do norte e que não faz sentido nenhum, porque enquanto elas são plantas de clima frio, e aqui, enquanto é Natal, é verão, é um clima quente. Então, para esse grupo de plantas sobreviverem no verão aqui com a gente, cheio de treco pendurado neles, é muito difícil. Então, parabéns para quem consegue manter o pinheiro vivo aí. Mas eles acabam sobrevivendo, né? Principalmente agora com essas alterações climáticas aí, que o outono não é mais outono, o inverno não é mais inverno, e assim vai, verão também não é mais verão, né? Não estamos com umas estações muito bem definidas. Para elas acabam as espécies aqui do Brasil acabaram se adaptando ao nosso clima, à nossa situação. Essa aqui é a araucária, e a araucária ela vai produzir as pinhas que a gente conhece, ela vai ter os pinhões que muita gente consome em períodos de festa junina, né? Essas são sequoias. As sequoias, elas têm uma característica de crescimento extremamente grande. Elas são plantas de troncos, né, muito elevados, muito enormes. E como demonstra aqui na imagem, desse lado a gente tem aqui, deixa eu ver.
uma, duas, três, quatro, cinco pessoas. Aqui na curva deve ter mais uma. A gente precisa de umas 12 pessoas mais ou menos para dar a volta nessa árvore. Então, olha a espessura desse tronco, é extremamente grande, né? Elas são árvores protegidas por leis, as sequoias, elas são extremamente, elas carregam uma informação genética, uma informação científica extremamente importante para o meio ambiente, além de outras funções como a própria produção de oxigênio e a fotossíntese para elas se alimentarem. E é isso. Aqui é um exemplo de como elas são protegidas por lei, elas não podem ser retiradas. Essa foto foi retirada da internet e na sua legenda tinha lá dizendo que era numa região dos Estados Unidos, em que eles precisaram cavar dentro da árvore. Isso não compromete ela, porque não pode retirar esse tipo de árvore, eles são protegidos. Ela continua tendo comunicação com o solo, ó, tá vendo? Ela tem comunicação com o solo e ela continua fazendo seus processos. É como se fosse um machucado. Então, de tempos em tempos, eles têm que refazer esse machucado, porque essa árvore, ela tende a regenerar esse tecido que foi cortado aí. Então, ela vai acabar tentando regenerar, aos poucos tem que ir lá cavucando aqui de novo, para a civilização poder passar aqui, nessa cidade, nessa floresta aqui que se formou, nessa mata. Tá bom? A planta não morre porque continua tendo comunicação com o solo, que é extremamente importante para a absorção de água e nutrientes. Qual a característica geral, então, de uma gimnosperma? Então, elas vão ter tecidos verdadeiros agora, né? Raiz, caule, folhas, sementes. Elas não chegam a produzir frutos, não esqueça. Ela tem uma estrutura que se assemelha e tem uma função parecida, mas não chega a ser um fruto, que são os estróbilos. E existe o estróbilo feminino e o estróbilo masculino. Eles são considerados ramos reprodutivos, não frutos. Então, aqui é só um exemplo, né, uma imagem que demonstra a formação do estróbilo masculino, ele que libera grãos de pólen masculino. O grão de pólen, olha a mágica da coisa, ele é masculino. Então, quando você vê uma abelha toda lambuzada de grãos de pólen, ela tá cheia de gametas, né, de gametófitos masculinos grudados nela, para poder fecundar alguma planta por aí. Aqui embaixo nós temos a elucidação, né, de um estróbilo feminino. Os estróbilos femininos são maiores, porque eles que armazenam as sementes, então eles têm que ter uma estrutura mais rígida, né? Então é aquela coisa de sempre. Por conta da reprodução, a estrutura feminina ela tem que ter uma alteração, uma mudança. Então, no caso dos estróbilos, eles são um pouco maiores. Os femininos e mais rígidos, porque eles têm que sustentar aquele bando de semente que fica grudado, né? Como que elas vão absorver nutrientes? Como eu já falei nas outras videoaulas. Como são plantas vasculares agora, então ela vai ter que ter absorção de nutrientes ali por xilema e por floema. Então, no caso, o xilema, ele extrai nutrientes pela raiz, né? Esses vasos condutores extraem os nutrientes do solo através da raiz e distribui por toda a planta. E o floema faz o ao contrário, ele pega as substâncias que foram produzidas na folha, através do processo de fotossíntese, e distribui por toda a planta, até a última célula da raiz ali. Por isso que não pode fazer cinturão em árvore. Esse cinturão, que é um recorte, né? Cavar a casca da árvore num recorte, fazendo uma cinta, isso mata a planta. Porque você corta a comunicação do xilema e do floema, tanto do solo para as folhas, quanto das folhas para as raízes dessa planta. Então, se um tem que absorver água, e a água é extremamente importante para a fotossíntese, enquanto essa planta tiver água armazenada no vacúolo dentro das suas células, ela vai ficar viva. A partir do momento que essa água se acabar, não consegue fabricar o alimento dela, não dá sequência no processo de fotossíntese, a planta começa a morrer de fome. Ok? É a mesma coisa que você chegar aqui no seu braço, fazer um cinturão cortando todas as veias e artérias. Da onde você cortou para frente, vai parar de receber nutrientes e aquele tecido todo tende a morrer. Como você ainda está conectado com o organismo, isso pode prejudicar o corpo inteiro através de uma infecção generalizada, pelo apodrecimento do seu membro aí, no caso, o seu braço.
Então tem que tomar muito cuidado com as plantas, elas são extremamente importantes para a renovação de oxigênio no ambiente, né? Para a regulação dessa substância, para a formação de microclimas, habitat de algumas espécies, fora os frutos e alimentos que podemos tirar delas, e temos que preservá-las, protegendo-as, porque elas têm que fazer a fotossíntese. Não esqueçam disso. Próximo. Aqui mostra, né, que o xilema ele é a estrutura mais interna na célula, ele está na parte mais interna, o floema ele é mais externo, mais ligado à casca de um tronco de alguma árvore. Aqui é só para mostrar a parte microscópica, né, que o xilema ele é mais interno e o floema mais externo. Isso aqui é um câmbio vascular de uma planta. Como ocorre então a reprodução das gimnospermas? Como nas briófitas e pteridófitas, lá eles dependiam da água para a reprodução. Lembra que os gametas são flagelados, os anterozoides, e precisa de água para poder dispersar, se deslocar pelo meio? Aqui nós temos então uma alteração, né, uma característica evolutiva diferenciada, que agora, como sou uma planta eu sou superior, eu tenho uma altura maior, eu tenho uma estabilidade maior, eu tenho um tronco mais espesso e tudo mais, eu posso depender de outras fontes. Eu não vou depender da água em si para a reprodução. A água eu vou usar para fotossíntese apenas, né, no caso, e para nutrição. Então, elas vão depender do vento. Então, esse tipo de reprodução, né, que depende do vento para a dispersão dos seus grãos de pólen, ela é chamada de anemofilia. Quer dizer que é uma dispersão de grãos de pólen pelo vento, tá bom? Então, é um nome estranho, mas é a anemofilia que a gente utiliza para caracterizar essa dispersão aí de grãos de pólen das gimnospermas e das angiospermas, às vezes também, pelo vento. Algumas plantas elas podem ser monóicas e outras dioicas. A planta dioica, no caso, quer dizer que ela tem os sexos separados, ou seja, existe uma planta que é só feminina e existe uma planta que é só masculina. Sim, as plantas têm sexo e muita gente não sabe disso. Como nós seres humanos. Então, a gente tem um organismo, né, que é todo masculino, que vai produzir os gametas masculinos, e a gente vai ter um organismo que ele é todo feminino, que produz os gametas femininos. Em casas diferentes, em estruturas diferentes, separadas. Isso é um ser dioico. Agora, um organismo monóico, ele vai apresentar os dois sexos dentro da mesma estrutura. Então, o organismo feminino e masculino, ele vai estar dentro da mesma estrutura. Tem a ver com hermafrodismo, hermafrodita, lembra? Então, os sexos juntos na mesma estrutura. A planta vai possuir os dois sexos na mesma planta. Vamos analisar aí na reprodução. Então, o estróbilo feminino, ele é maior, o megásporo que é produzido, né, o megaesporo que é produzido pelo estróbilo, dentro do estróbilo feminino, ele é imóvel, uma característica específica de plantas, né, é depender que o masculino se desloque até o feminino para que ocorra a reprodução. Então, todas as estruturas femininas, tanto de briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, elas são imóveis, elas não se locomovem, elas não têm essa capacidade. Quem tem a capacidade de locomoção, quem tem que sair e correr atrás aí do feminino é o masculino, ok? Então, aprenda com as plantas. Brincadeira. Mas tô falando sério. Mas eu tô brincando também. Então, o gameta feminino que se forma aí dentro de um estróbilo é a oosfera. Ele é produzido a partir do megásporo, que vai produzir um gametófito, que produz o artegônio, e aí sim a gente tem a oosfera. Meu Jesus, calma que você vai entender ali. Aqui é só para ilustrar um estróbilo feminino. E o estróbilo masculino, eles são menores e eles se deslocam pelo vento. Os estróbilos masculinos, eles são menores e os gametófitos deles se deslocam pelo vento. O que é um gametófito masculino? É o grão de pólen em si. Ele é formado através de micrósporos e esses gametófitos, que são os grãos de pólen, eles, quando encontram a planta feminina, formam um tubo polínico. É como se fosse, é um crescimento que ele tem de estrutura para se encaixar e conectar. Lembra isso aí mesmo? E dentro desses grãos de pólen vão ser produzidos os gametas, que são células espermáticas, ou núcleos espermáticos também.
E é só um exemplo de estróbilo masculino. Como ocorre a fecundação? Vamos analisar aqui na imagem. Então, nós temos aqui uma araucária, existe a araucária feminina e a araucária masculina, então quer dizer que elas são dioicas, as araucárias, ou o pinheiro do Paraná. Esse pinheiro do Paraná, na planta masculina, que é esse símbolo aqui é masculino, ele vai passar por meiose, vai formar o micrósporo. Os micrósporos produzem os grãos de pólen que vão ser dispersos aí pelo vento e vai a Deus dará até achar alguma planta feminina correspondente a ele. Na planta feminina, vai ocorrendo também, ó, estróbilo feminino, não parece uma mulher grávida isso aqui? Toda vez que eu vejo esse slide, me lembra uma mulher grávida, essa imagem, retirada da internet, essa imagem, tá? Não é minha, não fui eu que fiz. Então, essa imagem, ela representa aqui dentro do estróbilo feminino, uma parte do estróbilo feminino, onde vão estar sendo produzidos os megásporos. Dentro do megásporo, nós temos ali o gametófito feminino, que vai formar um arquigônio, que vai formar dentro dele a oosfera. Então, essa parte aqui, ela vai se formando dentro do estróbilo feminino, ela vai ali aguardando. Quando chega um estróbilo, um gametófito masculino, dentro dele, ó, tem as células espermáticas. O gametófito masculino encontrou uma planta feminina, ele vai, como ele veio trazido pelo vento, ele tem que produzir esse tubo polínico. Para quê? Olha aqui na imagem, para se conectar no estróbilo feminino, aonde tem essa abertura aqui, que é chamada de abertura de micrópila. Que nome estranho, né? Pois é. Então, você imagina que está ocorrendo aqui uma penetração, uma conexão entre a estrutura masculina e a feminina, sendo que o masculino veio trazido pelo vento. Então, é como se você estivesse correndo ali, tendo que se conectar a alguma coisa rapidamente. Aí, a estrutura masculina, ao se conectar, ela vai liberar aqui, ó, duas células espermáticas. Essas células espermáticas, elas vão fecundar todo o gametófito. Esse gametófito, existem várias células aqui dentro, várias estruturas, eles vão dar, e tem a oosfera. Uma dessas células espermáticas fecunda a oosfera, que vai dar origem ao embrião, esse negócio aqui que parece um Y, esse embrião aqui é formado disso. O outro fecunda o gametófito em si. E aí ele vai dar origem ao endosperma. Essas células aqui vão formando o endosperma. Uma delas fecundadas aqui com a oosfera forma o embrião. Então, para que serve esse endosperma? Esse endosperma, ele vai nutrir o embrião. Então, dentro de todas as sementes, sendo gimnospermas ou angiosperma, existe o endosperma. Esse endosperma é um nutriente de reserva da planta. Porque essa semente, que foi formada aqui agora, ela vai terminar seu desenvolvimento e ela vai ficar madura, né, dentro desse estróbilo e ela tende a cair no chão. Ao cair no chão, ela precisa da umidade necessária, de calor necessário, de clima favorável para poder se fincar nesse chão aí e poder se desenvolver formando uma nova planta. Antes que isso aconteça, o que ela vai fazer? Ela vai ficar, esse embrião, ele vai se manter vivo a partir dessa produção aqui, desse endosperma. Então, ele vai se alimentando desses nutrientes aqui, que estão aqui no endosperma. Então, quando esses nutrientes acabam, o embrião, ele morre. Então, você pode pegar uma semente e deixar ela um tempão lá, sem germiná-la. Aí, depois você vai querer germinar e ela não germina. O que aconteceu? Essa semente que estava em dormência, agora ela vai dormir totalmente. Ela quer dizer que o embrião dentro dela morreu. Então, não adianta você querer germinar, porque nada vai nascer. Talvez seja esse um dos motivos que muitas plantas que vocês germinaram aí não nasceram. Pode ser que essas sementes que vocês usaram, até o próprio feijão, que vocês usam aí para alimentação, nós usamos no caso, né, para alimentação, ele já está tanto tempo guardado e armazenado, processado ali, que o embrião dentro deles já morreu, então não tem como formar um novo indivíduo. Então, a partir da fecundação aqui, ó,
desse tubo polínico ter conectado na estrutura feminina, liberado as células espermáticas, ocorrida a fecundação, formou o endosperma e formou esse embrião, depois disso o embrião ele tem um tempo específico ali para cada espécie para poder germinar. Passou desse tempo, ele tende a morrer. Então não adianta vocês pegarem sementes muito antigas e falar agora é a hora de plantar, porque ela não vai germinar. Se o embrião ele já tiver morrido, não vai crescer nada. Muita gente, aí depois disso daqui, né, essa semente que se formou, ela vai se fixar no solo, aí ela vai dar origem a uma nova planta que forma uma nova araucária, que vai passar por todo o processo de reprodução. Essa semente que a gente está falando aqui é o pinhão. O pinhão, ele é muito consumido, ele é específico de determinada época do ano, na festa junina, porque a gente está em épocas frias aqui, né, outono e inverno aí, no Brasil, então é onde se desenvolve melhor essa planta. Então, o pinhão é usado, muito consumido na culinária. O que vocês devem pensar nisso? Que quando você está comendo este indivíduo, qualquer semente que você coma, você está comendo um embrião de uma planta, impedindo o desenvolvimento dessa planta. Então, quando a gente tem uma pessoa, eu faço essa analogia, tá? Quando a gente tem uma pessoa que ela engravida e ela quer impedir o desenvolvimento do embrião dela, a gente tem a relação do aborto, né? Que é muito criticada, que é muito discutida, que todos estão certos e todos estão errados ao mesmo tempo, e que ninguém tem uma solução para isso, né? O aborto é proibido na grande maioria dos países espalhados pelo mundo, e ele só é permitido quando é caracterizado que o bebê ele é anencéfalo, ele vai nascer sem cérebro, então ele não tem capacidade de se manter vivo fora do organismo da mãe. Então a mãe e o médico, né, têm a opção de realizar esse aborto por conta da não sobrevivência, né, desse bebê, e a mãe ainda ter esse sofrimento de carregar essa criança que ela já sabe que não vai se desenvolver sozinha. E nós temos também alguns outros casos de outras doenças que são permitidos. Nem para o estupro é possível solicitar o aborto, né? Então é uma situação muito complicada. Se é de início, a pessoa foi estuprada, eles vão dar o coquetel, todas aquelas coisas, até de doenças transmissíveis e tudo mais, inclusive a pílula do dia seguinte, para evitar a gravidez. Mas o aborto mesmo só é permitido quando oferece risco de vida para a mãe e risco de vida para o bebê, principalmente para o bebê, certo? Então, se pensando por essa lógica aí, a gente tem que, quando a gente impede o desenvolvimento de um indivíduo que é uma planta, que é um ser vivo e ele tem vida, então eu posso estar caracterizando isso como um aborto vegetal, certo? Então, quando a gente come qualquer tipo de semente, o arroz, o feijão, o milho, a ervilha, o pinhão e outras por aí, então quer dizer que nós estamos realizando aborto vegetal. Ai, que triste, né? Mas acontece. Pensem nisso. Só para descontrair um pouco, mas faz sentido. Muitos falam, né, de diferentes fontes alimentares aí, e da crueldade e tudo mais, mas não esqueça que plantas também são seres vivos, elas não podem apresentar dor nem sofrimento, porque não é a ausência do cérebro, mas elas possuem muitos hormônios que regulam seus sistemas e elas apresentam sintomas de várias manipulações humanas ou não aí em seu ambiente e nas suas estruturas. Então tem que pensar muito bem nisso. É só vocês ficarem pensando um pouco nessa minha doideira aí. Então, as árvores, né, representam a fase duradoura do processo de reprodução, que é a fase esporófita, que libera os grãos de pólen, e libera, né, forma, né, esses megásporos e esses micrósporos. Os gametófitos, então, eles são passageiros, que é a parte do estróbilo, né, que são produzidos. Então, não é toda hora que tem ali a formação de um estróbilo, só na época reprodutiva, então por isso que é passageiro. O óvulo, né, ele se transforma na semente. Então, quando a gente tem a fecundação,
ali das células, além do embrião, a gente tem a formação do óvulo, e ele vai se transformar na semente. O embrião, a oosfera e o encontro do grão de pólen lá, das células espermáticas que o grão de pólen trouxe, vai formar o embrião, que vai dar origem a um novo indivíduo, é isso que está falando. O endosperma são as reservas nutritivas que vão nutrir esse embrião até a sua germinação. A semente, né, ela vai se desenvolver formando novas plantas. A semente do pinheiro do Paraná, ela é chamada de pinhão, não esqueça, como está aqui na imagem. Esse aqui é o estróbilo feminino, porque após a fecundação aqui, todos esses parecem pelinhos, é a entrada da micrópila que eu tinha falado lá, que é onde o grão de pólen ele se conecta a esses pelinhos aqui, libera o seu tubo polínico e ele vai liberar lá os gametas masculinos, que são as células espermáticas. Aí entra aqui na estrutura feminina, acaba fecundando e dando origem à semente junto com o seu embrião e o seu endosperma, certo? Então, o óvulo é a semente em si, o embrião é formado a partir da fecundação das células espermáticas e da oosfera, e nós temos a produção do endosperma dentro dessa semente que nutre esse embrião após a fecundação, para que ele consiga ter capacidade de germinar no solo e não morrer de fome. Ok? Continua, porque depois vamos falar de angiospermas, mas não agora que essa aula já ficou longa. Muito bem, qualquer dúvida, pergunte, qualquer dúvida, mande aí suas questões, se ficou alguma dúvida, e a gente vai falando sobre isso ao longo do bimestre, até permitirem aí, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, até mais!